Vivendo o que eu prego é o tema da aula de hoje. Esse assunto é muito importante. É, quem sabe, o maior desafio de um pregador é viver aquilo que ele prega para as pessoas, aquilo que ele fala na igreja. E hoje a gente vai tratar disso. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, quem sabe até algumas engraçadas, mas tudo que eu vou falar aqui com certeza vai fazer muito sentido para você que prega, que tem o chamado, que tem a vocação da pregação da palavra. Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, nós estamos produzindo um conteúdo para pregadores e principalmente para aqueles que estão começando a pregar, ou que tem o desejo de pregar e não sabe como, não tem as ferramentas necessárias para exercer, para desenvolver essa chamada. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para oferecer para você algumas ferramentas, algumas experiências e para te ajudar no processo. Porque ao longo de quase 20 anos de pregação eu pude aprender algumas coisas, algumas experiências eu aprendi errando, outras eu aprendi no meio da minha caminhada em oração, lendo a palavra com Deus, na presença de Jesus. E o resultado de todas essas experiências eu quero compartilhar com vocês aqui. Já aproveitando, vocês que estão chegando na live agora, que estão chegando na nossa aula dessa quarta-feira, quero aproveitar e chamar vocês para a mega aula de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma masterclass, como a pregação mudou minha vida, e amanhã eu vou compartilhar com vocês um projeto incrível que vai abençoar muita gente. Eu tenho certeza que vai ser demais, quero muito que vocês todos acompanhem e assistam. Você aqui do Facebook e do Instagram, que ainda não está lá no meu grupo do Telegram, vai lá, se inscreve lá no Telegram, participa do meu grupo, é só clicar no link da bio do meu Instagram, e também sempre eu coloco um arrasta para cima no story para você entrar no grupo do Telegram. Lá eu sempre compartilho conteúdo exclusivo. Quando acaba a aula aqui, eu vou para o Telegram e sempre apresento um resumo lá da aula, e sempre tem uma mensagem diferente lá no Telegram que não vai para outras plataformas. Então me segue lá no Telegram também, que vai ser muito da hora ter você mais perto da gente, tá bom? Um abraço especial para todo mundo que está chegando por aí. Hoje eu vou mandar uns abraços. Fabrício Batista, o Davi, o Jairo, Jaguaruna, manda um abraço para o pastor Josué Família. Obrigado, querido, Deus abençoe, será entregue. A Rosemary Vogel, boa noite, pastor querido, valeu, querida, Deus abençoe tua vida. Alexandre, a Rose, quem mais? A Lucimar Coelho, o Josué Eufrásio, a Ronise da Silva, Mauro, a Anne Lima, a Vanilde, Judite, o Felipe, a Lúcia, a Maria. A Maria está dizendo que sempre assiste a gente aqui, obrigado, querida. A Judite, já falei, Alexandre, Camila, todos vocês estão chegando por aqui. Também a Patrícia, um abraço para vocês, todos que estão entrando aqui na nossa live, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Nancy Cristina, Patrícia Mendes, Celso Silveira de Jaraguá, o Henrique Campos, todos vocês. Queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre um dos maiores desafios do pregador. Luísa Nunes de Lusiânia, Goiás, o Fernando Teles, Tânia Regina, todos vocês. Um dos maiores desafios de todo pregador: viver aquilo que a gente prega. Porque falar é fácil. Falar, pregar, compartilhar o que a gente deve fazer, ensinar as pessoas qual é o certo a ser feito, é relativamente fácil. Agora, o desafio de viver aquilo que eu prego, essa é a maior responsabilidade. Na segunda-feira, ser aquela mesma pessoa que eu fui no domingo à noite, em cima do púlpito, com uma gravata no pescoço, com o microfone na mão, esse é o nosso desafio. Ser na terça, na quarta, durante a semana, no meu dia a dia, a mesma pessoa que eu sou em cima do altar pregando a palavra de Deus. Ser aqui com vocês, na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, a mesma pessoa que eu sou em cima do altar. O grande problema é que muitos pregadores hoje viraram personagens de púlpito.
E essa crítica que eu faço é algo muito sério e é algo muito importante. Ouça isso com atenção. Muitos pregadores, eles assumem um personagem na hora de pregar. Ele é um homem de Deus só no púlpito. Ela é uma mulher de Deus só na hora que ela está pregando. Fora do púlpito, ele é qualquer outra coisa, menos um homem de Deus. Fora do altar, fora do ambiente, fora das câmeras, fora dos holofotes, não tem santidade, não tem vida com Deus, não é bom pai, não é bom esposo, não paga as contas, não tem palavra, não é honesto, não é justo. Você está entendendo o peso da responsabilidade de quem prega? Eu queria começar lendo com vocês um texto de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 15. Eu estava numa reunião com líderes agora, e eu li esse texto junto com eles. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Se liga só no que diz a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos que produzem maior impiedade. Eu vou ler também com vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo agora, o capítulo 3, os versículos 2 ao 4. Vamos lá? 1 Timóteo 3, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Vai fazer bastante sentido para a gente também no nosso contexto. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, se alguém deseja ser um obreiro, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Olha o que Paulo está ensinando. Convém, pois, paro aqui. O que Paulo está dizendo é, você deseja ser um pregador do evangelho? Você deseja ser um obreiro do Senhor? Você deseja fazer a obra de Deus, ser um ministro, ser uma pregadora, um pregador, um servo, uma serva de Deus? Ok, você está desejando algo excelente. Você está desejando algo maravilhoso. Você quer ser um pregador relevante? Você está desejando algo ótimo. Muito bom. Palmas para você. Agora, existem algumas características que você precisa levar em conta. Algumas necessidades que precisam ser frisadas aqui no caráter do obreiro, do pregador, do líder. Convém, pois, que o obreiro, que o pregador, que o bispo seja, pega essa, irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Então, cachaceiro já não rola aqui. Não espancador, aquele cara ignorante que tudo quer brigar, quer resolver no punho, quer resolver levantando o tom da voz, o cara brabo, revoltado. Não dá para ser esse cara. Não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem, pega isso, a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, ou seja, os seus filhos sejam obedientes, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha só, não neófito, ou seja, novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí ele segue depois falando sobre os diáconos. Pastor, mas essas são exigências para um presbítero, para um pastor, ou para um bispo. Obrigado, Regis e Clara de Souza. Um abraço para vocês, me presentearam aqui com os selos. A galera do Instagram pode dar presente também agora. Obrigado vocês que fortalecem a gente na live, você que dá o joinha, que dá o coraçãozinho, que dá a curtida, e o Regis aqui que deu os selos. Obrigado pelo presente. Então são exigências ministeriais. Você deseja ser um pregador? Ótimo. Você deseja compartilhar a palavra?
Ótimo. Você deseja ser um pregador do Evangelho, um obreiro de Jesus? Maravilha. Mas junto com as atribuições, junto com a honra, junto com o ministério, vem a responsabilidade, o compromisso, os deveres de um obreiro. E Paulo está citando aqui. Então, você precisa entender que o compromisso de ser um pregador é muito grande. O compromisso de ser um ensinador, você está se colocando como referência. Então a sua vida precisa dar crédito à sua pregação. E não o contrário. Não é o que eu falo que credibiliza o que eu faço. É o contrário. É o que eu faço que dá moral, que dá crédito, que dá estrutura para aquilo que eu ensino no altar, para aquilo que eu prego no domingo à noite, para a mensagem que eu compartilho na internet. O que adianta eu falar bonito e não viver? O que adianta eu pregar uma mensagem maravilhosa, cheia de ensinamentos ricos do céu, da palavra de Deus, mas não praticar? O que adianta eu pregar uma mensagem doutrinária, ensinando à igreja qual é o certo a ser feito, e eu que estou ensinando não faço? Que moral eu tenho? Que credibilidade? Você está entendendo? É a mesma coisa que dar um cheque sem fundo. O cheque pode estar bonito, o cheque pode ter uma assinatura da hora, o cheque pode ter um valor alto, mas se você botar no banco e não tiver fundo, não valeu de nada, vai voltar. Por quê? Não tem fundo. A ideia é, eu preciso viver o que eu prego, eu preciso ser exemplo dos fiéis, eu preciso ser referência para as pessoas. Aprenda isso, na vida, por mais simples que você seja. Um abraço, Jairo, meu amigão lá de Criciúma. Na vida, em algum momento, em algum nível, a gente sempre vai ter referências. Pessoas que a gente olha e diz, esse cara é um exemplo para mim. Essa mulher é um exemplo para mim. Um exemplo de oração, um exemplo de alguém que venceu na vida, um exemplo de um bom profissional. Você é um professor, você vai ter uma professora que você diz, pô, essa mulher aqui é fera no que ela faz. Esse cara aqui, você é médico? Esse médico aqui da minha área, cara, ele é o melhor. O que ele é? Referência. Você é um construtor, um pedreiro, um pintor. Você trabalha com construção. Pô, tem um cara que trabalha comigo, aquele cara é um baita de um mestre de obra. Cara, ele nunca foi na faculdade. Ele não tem graduação superior, mas o cara manja de construção. O cara entende do que ele faz. Ele é bom. O que ele é? Referência. Quando você olha para o altar, quando você olha para os pregadores, e você vê alguém que Deus usa, que tem uma mensagem viva, que ora, que tem vida com Deus, que é exemplo de integridade, que prega a palavra de Deus com ousadia, mas com sabedoria, o que essa pessoa inevitavelmente vai virar para você? Uma referência. E referências para nós, a gente não acompanha só no altar. É ou não é? Por que você segue alguém na internet? Por que você segue alguém nas redes sociais? Porque você se inspira em alguma parte da vida dessa pessoa. Um abraço para a Ângela de Sobradinho, o pessoal lá de Brasília, queridos. Deus abençoe vocês. Então você segue porque você se inspira. Você segue porque você gosta. Você segue porque você vê Deus na vida dessa pessoa. Por que você segue aquela blogueira na internet? Porque eu gosto das dicas de moda que ela dá. Ela te inspira em algum nível. Sim ou não? Por que você segue aquela mulher que é fera no make, na make? Por quê? Porque ela te ensina a fazer alguma coisa relevante. Legal. Por que você segue o cara que dá dica de finanças pessoais? Porque ele te ajuda em alguma coisa. Ele é referência nessa área. Da mesma maneira, nós cristãos temos referências dentro do nosso âmbito, dentro da nossa realidade, dentro do nosso nicho, dentro do nosso contexto de igreja. Referências. Eu tive um pastor que marcou a minha vida na adolescência. Pastor Antônio Neves. Ele foi meu pastor na adolescência, quando eu estava começando a pregar. E sempre que alguém me pergunta, quem é a tua referência de pregador? Era o pastor Antônio.
Eu era um jovem pregador cheio de sonhos, nem sabia pregar direito. E o pastor Antônio, ele era um bacharel em teologia, um teólogo muito inteligente, conhecia muito de Bíblia, mas acima de tudo ele era cheio do Espírito Santo e ele pregava com muita facilidade. Ele tinha uma oratória poderosa e ele tinha muito fogo de Deus, ele orava muito, passava madrugadas inteiras de oração. Pastor, por que você faz tanto propósito de oração de madrugada? Pouca oração, pouco poder. A oração é a chave para a nossa intimidade com Deus, para o nosso relacionamento forte com Deus. Então, o pastor Antônio, ele era um homem de muita oração, e quando ele ia para o púlpito, hoje eu contei na reunião dos líderes que eu estava lá falando, pregando para os líderes hoje na minha igreja, quando ele levantava o calcanhar assim, ó, dava uma levantadinha atrás do púlpito, quando ele ficava vermelho, ele tinha pressão alta, ficava vermelho, cara, se prepara, porque o pastor Antônio estava cheio de Deus. Ele dava lugar e Deus usava ele pregava com muita ousadia. Ele era a minha referência. Quando você se posiciona em Deus, você vira referência. Assim como nós temos referências na nossa vida, alguém, em algum nível, vai se inspirar em você. Alguém, em algum patamar, em algum momento, vai olhar para você e vai ter você como referência. De oração, de vida com Deus, de esposa, de marido, de pai, de mãe. Quem sabe um dia de pregador do Evangelho. Você entende isso? Nós estamos aqui numa aula para pregadores, para futuros pregadores, para servos e servas de Deus que querem pregar o Evangelho de Jesus com graça, com ousadia, mas com capacidade. Pregar uma mensagem de maneira clara, inteligente, uma mensagem que edifique, mas que alimente, que confronte, mas que traga bálsamo para o coração das pessoas, que as pessoas ouçam e entendam o que estão ouvindo. Uma mensagem contextualizada, uma mensagem clara. Porque a pior coisa é você ir para a igreja e o pregador falar e você não entender nada. O cara só está lá enchendo linguiça e você não está entendendo nada do que ele está falando. Ou um cara que fica correndo na Bíblia aleatoriamente, ou que prega correndo demais, ou que fala baixinho demais, é tímido demais, ou aquele que é expansivo e autoritário na sua mensagem. Então eu estou aqui para ajudar você a ser essa referência na vida de outras pessoas. É interessante porque se eu perguntar para você, quantos pregadores existem por aí? Quantos pastores tem por aí? Quantas lives agora tem de gente pregando, cantando, tocando? Agora, um monte. Mas se eu perguntar para você, aqui a gente está, eu estou tratando muito aqui com um público pentecostal. Eu já falei aqui nas outras lives, nós somos pentecostais. Eu sou um teólogo pentecostal, eu faço parte da linha pentecostal clássica, nós cremos nos dons do Espírito Santo, mas a nossa base é a palavra. E eu creio que o que faz parte da identidade de um pregador pentecostal é a transmissão viva do Evangelho. É a pregação da palavra com sabedoria, mas com graça, com poder, com sinais, com unção de Deus. Isso faz a diferença. Nós pentecostais, nós gostamos da informação, da homilética, da oratória, do português bem falado, legal, mas também do poder, da autoridade. É o que faz toda a diferença. Então, quando a gente trata de pregadores pentecostais, quantos pregadores pentecostais você poderia citar agora que são referência para a sua vida? Quantos? Tem dezenas. Mas é difícil você encher os dedos de uma mão. Porque quando se fala em referências, a gente está falando de pessoas que têm um testemunho compatível com o púlpito, que tem uma vida compatível com o altar, que tem uma vida compatível com a mensagem que eles pregam. Porque tem gente que prega demais, mas casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Não leva a sério a integridade do casamento dentro da realidade do ministério. Eita, pastor, que cajadada, pesado isso. Eu tenho que falar porque é princípio bíblico. Você está entendendo? Tem gente que fala muito bem, que comunica muito bem, que tem uma boa oratória, mas deve para todo mundo. Não tem um nome, não tem uma palavra só. Fala que sim, depois fala que não.
não tem caráter, não vive o que prega, então o que adianta? Se você é uma bomba no púlpito e fora do púlpito, você destrói tudo que você constrói. Se no púlpito você é uma coisa e fora do púlpito você é outra, então você não é verdadeiro, você não é um pregador de fato, você é um personagem. E aí você vai ver que muitos, ao longo da vida, vão olhar como referência, às vezes, uma geração que passou. Às vezes, referências para nós, como eu acabei de falar, é um pastor que já faleceu. Por quê? Porque não tem mais? Tem sim. Mas por quê? Porque há uma geração de pregadores se levantando por aí que não estão mais levando a sério o testemunho, a vida, o caráter, o nome, a integridade. E eu estou aqui levantando essa bandeira bíblica e dizendo para você, o caráter é mais importante que o talento. A vida é que certifica. Sabe aquele selinho azul do Instagram que todo produtor de conteúdo sonha em ter? Que a galera mais famosa do Instagram tem aquela certificação, sabe? A certificação do pregador não é quantos seguidores ele tem. Quando que nós vamos colocar isso na nossa cabeça? E entender isso. A certificação de um pregador não é o quão famoso ele é. Não é quantos seguidores ele tem. Não são os números. Esses números que eu tenho aqui, eles não dizem de fato quem eu sou. Mas é o meu caráter, é a minha integridade, é a minha vida em Deus, que de fato corrobora para quem eu sou no altar. Não é um cargo, eu vou falar umas verdades aqui para você. É o tema da live de hoje, vivendo o que eu prego. Não é o meu cargo. Eu posso ser presbítero, eu posso ser evangelista, diácono, posso ser pastor, posso ser bispo, posso ser apóstolo. Tem gente achando pastor pouco, agora é apóstolo. Daqui a pouco vai ter o Jeová Júnior, daqui a pouco vai ter o querubim ungido, daqui a pouco vai ter a quarta pessoa da Trindade. Você pode ter o cargo que você tiver, se você não viver uma vida que condiz com a palavra, você é como um sino que só faz barulho. Você não faz sentido, porque é a sua vida, é o seu testemunho que credibiliza a sua pregação. É o seu testemunho, é o seu caráter que faz o seu dom chegar a outros níveis. A gente está vivendo uma época em que se celebram os talentos em detrimento do caráter. A gente está vivendo uma época, vamos convidar alguém para pregar, bora. Quem que a gente vai convidar? Convida aquela, porque ela é famosa. Convida aquele, porque aquele está bombando na internet. Não! Você entende que os valores estão invertidos? Quem que eu vou convidar? Eu vou convidar aquele lá, porque aquele ele comunica bem a palavra. A mensagem dele é bíblica. Eu vou convidar ela porque ela vive o que prega. Eu vou convidar ele porque ele é homem de Deus. Eu vou convidar esse aqui para pregar porque ele de fato é um servo do Senhor. Porque ele vive a mensagem. Porque ele transmite bem as escrituras. Ele prega bem. Ok, ótimo, é isso aí. Atribuições, qualidades de um pregador, ótimo. Ele tem oratória, ele tem um português correto, ele comunica bem a palavra, ele domina bem o assunto, maravilha. Mas ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, ele ora, ele tem vida com Deus. Ele não é um personagem de púlpito. Chega de boneco de púlpito. Vou falar, gente. Deixa eu tomar uma água aqui para descer. Chega de gente que só prega porque é famoso. Tem um monte de gente que é famoso, mas está pregando heresia em cima dos púlpitos. Ensinando coisas que a Bíblia se opõe, ensinando mensagens antibíblicas. Chega de valorizar alguém só pelos seus números. Olha aqui para mim, eu vou falar a verdade para vocês que estão aqui comigo na aula. Os nossos números podem impressionar as pessoas, mas Deus não se impressiona com os meus números. Uau, esses dias alguém chegou para mim e disse, uau, pastor, você está com 1.600.000 curtidas no TikTok em menos de um ano de conta. Uau! Deus não se impressiona com isso. Legal, aqui na Terra, maravilha. Eu acho massa, eu acho da hora. Por quê? Porque eu tô lá
no TikTok, eu não sei fazer dancinha, eu não sei fazer outra coisa. Eu sei pregar e orar. É o meu chamado, eu sou um pregador do evangelho. O que eu estou fazendo? Eu estou pregando lá no TikTok. Se chegou a 1.600.000 curtidas, louvado seja o nome de Jesus. Legal, pra gente é massa, mas Deus não se impressiona com os meus números. Ah, tem um vídeo meu aqui no Facebook que está chegando a 30 milhões de pessoas alcançadas. Uau, 30 milhões. 14 milhões de visualizações, um vídeo na internet, é muita coisa. Mas Jesus não se impressiona com isso. Sabe o que move Jesus? Não são os meus números, não é o meu desempenho. Jesus não se impressiona com a minha pregação no domingo à noite. Uau, pregou muito, quebrou tudo, foi demais. Não, Jesus não se impressiona com isso. Sabe o que move Jesus? Vida com Deus, oração, relacionamento. Sabe o que move Jesus? Sabe o que faz Jesus se mover ao meu favor quando ele olha para mim aqui, ó, aqui, aonde a câmera não filma, aonde os likes não conseguem chegar, aqui no meu coração, onde só eu e Deus conhecemos, aleluia. Quando ele olha aqui dentro e ele diz, esse aqui é meu servo, porque eu conheço o coração dele, aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Sabe o que move Jesus? É um coração sincero, é a sinceridade de um coração. A Mônica, um coração quebrantado é isso, é um coração quebrantado, é a sinceridade de alguém que se prostra. Acabei de pregar no domingo para 1.000 pessoas, uau, foi demais, foi lindo. Acabei de pregar na internet, quantas milhares de visualizações, uau. E aí eu apago a câmera, desligo a luz, acabei a pregação, cheguei no hotel, não tem ninguém lá que eu preciso impressionar. Eu dobro o meu joelho e digo, Jesus, obrigado, Senhor, porque não sou eu, não é a minha capacidade, é a tua presença. Aleluia, é a tua presença, é o teu Espírito, é o dom que vem do Senhor, é o que tu me destes. E é lógico, eu lapidei o talento, eu estudei, preparei, fiz curso, me capacitei, li, mas é a tua presença. Se não for a tua misericórdia, nada adianta. Se não for a presença de Deus na nossa vida, você está entendendo? É a vida com Deus, os meus números não impressionam a Deus, é a presença dele na nossa vida, é a nossa intimidade. Gente, são várias as orientações bíblicas que a gente tem com relação ao caráter do pregador. Eu vou citar para vocês 2 Timóteo 2,15, que eu li no início, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, a gente leu agora, Tito 1, 6 ao 9, quer anotar isso aí? Atos 20 e 28, 1 Pedro 4 e 10, eu podia ficar citando Bíblia aqui para vocês muito tempo, mas só vou citar aqui essas passagens. Depois, se não der para anotar porque eu estou falando rápido, assiste de novo a live, nessa parte assiste devagarzinho para você ir parando e anotando essas bases bíblicas. 1 Timóteo 5 e 17, Romanos 12 e 11, todos esses textos falam sobre as atribuições do pregador, falam sobre características inerentes a um pregador. Nós precisamos lembrar que no momento que nós aceitamos o ministério, que nós aceitamos essa chamada de Deus e que nós nos dispomos a ser pregadores do Evangelho, nós viramos referências. Quando você está diante da pessoa, diante do púlpito, diante do altar, você vira referência para a igreja. E a igreja vai olhar para a sua vida, vai olhar para você, vai olhar para o seu testemunho, para a maneira como você trata as pessoas, para a maneira como você prega, para a maneira como você trata a sua família. Sempre tem alguém olhando para você. Guarda isso. Alguns anos atrás eu fui pregar na Venezuela. Antes de tudo que está acontecendo agora na Venezuela, era um país muito próspero por causa do petróleo. Eu lembro que os brasileiros que moravam em Roraima, eles atravessavam a fronteira para abastecer na Venezuela, porque a gasolina de lá era muito mais pura e era muito mais barato. Na época, dava para encher o tanque com R$20 de gasolina. Na Venezuela. Os brasileiros atravessavam para lá. Eles iam comprar, fazer compras, comprar roupa, comprar comida na Venezuela.
Era um país muito próspero, estava crescendo muito. E os brasileiros ali, quem é de Roraima pode dizer, pode confirmar isso aqui. E aí eu fui pregar em Roraima, recebi um convite para pregar na Venezuela. E aí eu fui de carro até a Venezuela. Eu ia pregar, acho que em Santa Helena. Era longe de Caracas, não era na capital do país, mas eu ia pregar no interior da Venezuela. Aí de carro, viajando, uma viagem longa, nós paramos numa cidade da fronteira que chama Pacaraima. Pelo nome já dá para ver que é longe. Paramos lá para ir no banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho e seguir viagem. A parada de viagem. Fui ao banheiro, quando eu estou saindo do banheiro, numa parada de ônibus, a gente estava de carro, né? Mas paramos nessa parada de ônibus, na Venezuela, eu ouvi, Pastor Sequinel. Eu disse, caraca, será que tem alguém? Caracas é a capital da Venezuela. Combinou aqui a minha exclamação. Eu disse, caraca, será que tem alguém aqui que me conhece na Venezuela, na fronteira com a Venezuela? Quando eu vi, veio um irmão que eu nunca vi na minha vida. Ô, pastor, paz do Senhor. Eu disse, pode senhor, irmão. Ô, pastor, eu tenho, na época do DVD, eu tenho um DVD seu lá em casa. Um DVD seu de uma pregação que eu assisti. Uau, que mensagem foi aquela? Aí ele contou toda a pregação para mim. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu disse, gente, na Venezuela, aqui, aí o peso, a responsabilidade. E se eu, no caminho até o lugar onde eu vou pregar, tivesse pecando, consumindo o que eu não deveria consumir, acompanhado por pessoas duvidosas, com outra mulher diferente da... Vou falar as verdades aqui para você. Acompanhado de uma mulher diferente da minha, porque é longe de casa. Eu não estou em Santa Catarina, não estou no sul do Brasil, estou em outro país. Vou levar aqui um esqueminha, ninguém vai saber. Se eu tivesse lá tomando uma cachaçinha, ninguém vai ver, é só para mim, não vai escandalizar ninguém. Sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém te olhando. E quando você se põe, se presta à função de ser um pregador do Evangelho, você precisa dar bom testemunho e viver. Você está entendendo por que um personagem não se sustenta? Um pregador pode ficar famoso sendo bom apenas em cima do púlpito, mas se ele não vive o que prega, o tempo passa e a máscara cai, a capa voa. Uma hora alguém vai pegar o cara fazendo o que não deve. Por quê? Porque a vida dele não é compatível com o ministério. Quem deseja o ministério, excelente coisa deseja. Mas se você deseja ser um pregador, então viva como um pregador. Você não pode ser crente só naquela 1h30 do púlpito, do altar, da pregação, do aleluia, do glória a Deus, do fogo. Você tem que ser crente o tempo todo. Esse é o nosso desafio. Eu estou falando para você do meu desafio. Você não faz ideia do peso que eu sinto quando alguém aqui no comentário escreve assim, pastor, você é uma referência para mim. Glória a Jesus, aleluia, é bênção de Deus, fico feliz demais. Mas é um peso, é uma responsabilidade. Eu oro e digo, Jesus, me ajuda a viver em santidade. Me ajuda a viver uma vida compatível. Porque tem gente olhando para nós. O tempo todo tem alguém prestando atenção em você. Tem uma história engraçada de um amigo meu. Esses dias ele entrou na live aqui. Um amigo meu, obreiro de uma igreja, presbítero de uma igreja. Ele prega e tal, Deus usa ele. Aí estava ele e a esposa, meia-noite, sentado no sofá, assistindo um filme, ele e a mulher dele, namorando, coisa boa, né? Aí deu uma vontade de tomar uma Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola em casa, ele disse, amor, vou no posto, vamos lá na conveniência do posto? Vamos. Aí ele disse, pastor, como eu estava em casa, eu disse, eu vou assim mesmo, eu nem vou me trocar, porque ninguém vai ver. De madrugada, meia-noite e meia, eu vou no posto, rapidinho. Aí ele falou, ele estava de bermuda, aquelas bermudas ele dormia em casa, o pijama, né? Eu vou assim mesmo no posto. Só que ele era obreiro, presbítero de uma igreja muito tradicional. A gente está aqui com pessoas pentecostais, vocês sabem do que eu estou falando, né? Uma coisa é você congregar numa igreja mais aberta, mais moderna. Outra coisa é uma igreja bem tradicional. Sabe aquela igreja que usar uma bermuda é pecado? Não pode, sabe? Bem dessa. Aí ele estava lá.
Foi de bermuda, rapidão no posto, parou o carro na frente, entrou correndo, foi na geladeira, pegou uma coca bem gelada. Aleluia, deu até vontade agora. Pegou uma coca bem gelada, foi no caixa pagar. Quando ele chegou no caixa, ele sentiu a mãozinha atrás dele assim. Paz do Senhor, irmão. Ele disse, não pode, cara. 1h quase. Conveniência do posto. Ele olhou para trás, a irmã do círculo de oração. Sabe aquela irmã, mais irmã da igreja? A irmã do coque, aquela irmã mais... aquela irmã que é o padrão de santidade da igreja, atrás dele. Não é um presbítero fulano de... irmão, a paz do Senhor. Ele disse para o pastor, como é que pô, eu fico morrendo de vergonha. Ele ficou com vergonha. É lógico, eu estou falando aqui, contando algo engraçado. Não era, ele pecou, porque ele foi de bermuda lá comprar uma Coca-Cola. Não, irmão. Mas você está entendendo o constrangimento? Eu estou falando isso para você entender que o tempo todo tem alguém te observando, nos lugares onde você menos imagina. Esses dias agora, eu moro, desculpa aí, numa cidade praiana. Glória a Deus. Eu moro numa cidade que Florianópolis é uma ilha. Aqui onde a gente pastoreia, onde a gente serve, é uma ilha. Tem 42 praias, uma mais bonita que a outra. Um lugar lindo. Quando você for passear, vem passear aqui em Floripa e já vem aqui no culto na igreja que eu pastoreio para dar glória a Deus comigo. E aí, esses dias veio o meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, veio passar o final do ano aqui. E aí, no meio de semana, acho que era segunda ou terça-feira, eu peguei a minha esposa, peguei o meu cunhado e fui levar ele na praia, para ele conhecer uma praia e tal. Tem uma praia que eu gosto de ir, que é bem reservado, quase não dá ninguém, areia branca, marzinho azul, coisa linda. Aí chegamos lá na praia, desci do carro, tinham duas senhoras na praia. Quando eu desci do carro, uma olhou para a outra e disse, eu acho que não é o pastor, acho que é o pastor. É o pastor. Aí eu passei por elas e disse, tudo bem, gente? Boa tarde. Elas, pastor Felipe, eu sabia que era você. Agora você falou, eu conhecia sua voz. Paz do Senhor, pastor. Aonde você vai, sempre vai ter alguém te observando. Então, o que eu quero dizer para você com isso? O pregador, ele tem vida social? Tem. O pregador ri, se diverte, tem os seus momentos com a família, tem o seu tempo de lazer, precisa ter. Mas a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser uma vida compatível com o altar, precisa ser uma vida de santidade, precisa ser uma vida íntegra. Eu não posso viver uma coisa no púlpito e outra fora do púlpito, senão eu sou um personagem, senão eu vou só usar uma máscara e as máscaras caem. Integridade, anota isso, não tem preço. Caráter vale mais do que talento. Ter a liberdade de pregar o que Deus te deu, sem medo, sem culpa, sabendo que você está ali, não porque o homem te colocou, mas porque Deus te colocou onde você está. Ter a liberdade de saber que você está pregando o que Deus te deu em oração. Ter a alegria de saber que você está transmitindo a palavra com clareza, com ousadia, com poder, com autoridade, e que você não deve nada a ninguém. Tem gente que eu não sei como é que tem coragem, gente, como é que, sabendo que está todo enrolado, com a vida toda enrolada, será que não tem medo de alguém vir lá cobrar um cheque sem fundo na hora que ele está pregando? Gente, é uma vida de renúncia, é uma vida de integridade, não tem preço. Quem não deve, não teme. O meu pastor aqui, que é o meu sogro é pastor da igreja que eu sirvo. Eu sou co-pastor da igreja, né? Sou segundo vice-presidente da igreja da AD Floripa. É uma igreja muito linda, muito grande. E o meu pastor, ele sempre usa essa expressão bíblica. Quem anda sincero, anda seguro. Se você é sincero, se você é de verdade, você anda seguro. É difícil porque, por exemplo, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer atividade física. Isso inclusive eu falo disso
no material que eu estou preparando aqui, numa surpresa que eu estou preparando. Amanhã eu vou compartilhar essa surpresa, meu coração está queimando. A live de amanhã, a aula de amanhã, você não pode perder. Amanhã vai ter uma masterclass aqui no Insta e no Face, em que eu vou compartilhar esse projeto com vocês. Amanhã eu vou falar o que é. Eu quero compartilhar esse programa, esse projeto, essa ideia que vai ajudar muita gente a desenvolver o ministério da pregação. Eu vou te ajudar do início ao fim. Desde antes de pregar. Pastor, nunca preguei. Tenho um chamado, mas não sei como, de que jeito que faço, como preparo uma mensagem. Eu vou pegar você pela mão e te ajudar a chegar até ao ponto em que você vai estar preparado para subir no altar e pregar a palavra de Deus com clareza, com ousadia. Isso aí, gente, tudo o que muda, tudo que transforma a nossa vida, tudo que acrescenta no nosso ministério, tudo isso demanda esforço, né? Quanto mais eu me dedico, quanto mais energia eu coloco no que eu estou fazendo, melhor eu vou ser nessa área. Eu posso fazer 10 coisas. Esses dias eu estava vendo um meme na internet, um cara falando assim, você quer saber como eu sou pai, sou empreendedor, como eu ajudo a minha mulher em casa e sou marido, como eu trabalho de dia num trabalho, de noite em outro, como eu faço tudo isso? Faço tudo mal feito. Se quiser mais dicas, me siga no Instagram. Eu achei demais. Porque assim, quando você divide a sua energia em várias atividades, ou você vai fazer tudo mal feito, ou você escolhe algo que é tua vocação, que é teu chamado, que é o que você sabe fazer, que é o que você se realiza em fazer. Eu fiz arquitetura e urbanismo, eu fiz faculdade de arquitetura, eu já falei isso aqui na aula Profissão ou Vocação. Está lá no YouTube, a segunda aula, aula 2. Profissão ou vocação. Teve uma época que eu trabalhava, estudava e pregava. E eu estava tão estressado, eu estava num congresso, no domingo à noite, depois do culto, jantando. Eu tive um princípio de AVC. Parei de enxergar de um lado, comecei a ficar tonto, mal. Me levaram para o hospital, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Chegou no hospital, o médico olhou para mim, fez os exames e disse, cara, você está com um princípio de AVC com 20 e poucos anos. O que você faz? Aí eu falei para ele, trabalho, estudo, tento namorar com a minha mulher, aí eu prego fim de semana, faço faculdade, tenho um projeto para entregar, meus trabalhos assim, tenho... Ele disse, cara, se você continuar desse jeito, você vai se arrebentar. E vai chegar um momento que você tem que fazer uma escolha. Aí um médico, Deus usou o médico para falar para mim o seguinte, o que você nasceu para fazer? Levei uma cajadada do médico, irmão. Brother, o Matheus está se identificando, chama que eu estou sentindo isso. Então. O médico me deu uma cajadada, cara. O médico disse, o que você nasceu para fazer? Qual é a tua vocação? Você tem que escolher uma coisa, escolhe um caminho e segue. E abre mão de outras coisas. Então, para você ser bom na pregação, para você ser um bom pregador, para você ser um pregador de sucesso, para você ser um pregador relevante, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado em outro nível na pregação da palavra, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que investir recursos, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar para fazer acontecer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não adianta você pensar, eu sou pregador, então abre a tua boca e eu te encherei. Não adianta pensar, esses dias colocaram na internet para mim, pastor, mas para ser um pregador não basta uma Bíblia na mão e um joelho no chão? Bom se fosse. O que adianta ter uma Bíblia na mão se eu não sei usar? O que adianta dobrar o joelho e orar se eu não vigio? O que adianta orar se eu estou orando errado? Aí, o teacher Gesiel, é isso aí, não é à toa que ele é o teacher, né? Trocar o Play 4 por livros, é isso aí, cara. Eu tenho que fazer escolhas. Eu vou ter que escolher. Ou eu compro esse videogame, ou eu compro um curso de pregação, ou eu compro uma roupa nova, um terno novo, para parecer um pregador bom, ou eu invisto na minha educação teológica para ser um pregador bom. Então essa geração quer muito parecer
o estereótipo, mas eu não quero um estereótipo, eu quero ser quem Deus me chamou para ser. E para isso eu tenho que investir em livros, eu tenho que investir em curso, eu tenho que investir em tempo com Deus, eu tenho que investir em oração, eu tenho que investir em serviço na minha igreja local. São escolhas. A gente escolhe o que a gente quer. Eita, glória a Deus. Deus usou um médico e disse, cara, você tem que fazer uma escolha. Ou você faz uma coisa bem feita que você nasceu para fazer, ou você faz tudo mal feito e se estoura, se explode. Naquele dia eu decidi, eu vou largar tudo. Eu vou largar a faculdade, eu vou largar a profissão, eu vou largar a arquitetura, eu vou viver da obra, eu vou viver para a obra, eu vou ser o melhor pregador que eu puder ser, eu vou ser o melhor homem de Deus que eu puder ser, eu vou me dedicar a isso. Lógico, já era uma fase da minha vida que eu já tinha muitas agendas, muitos convites. E aí, quando eu me lancei, quando eu acreditei na minha chamada, quando eu entendi a minha chamada, quando eu acreditei no meu ministério e comecei a investir no meu ministério, virou uma chave. As portas começaram a se abrir. Comecei a receber convite para outros países, para congressos maiores. Por quê? A minha dedicação era em outro nível. Então, os meus resultados também foram em outro nível. A minha entrega, a energia que eu dispensava era em outro nível. Cara, a Masterclass, eu estou entrando um pouquinho no assunto de amanhã já. A Masterclass de amanhã vai ser incrível, eu quero muito que você assista. Eu vou falar sobre como a pregação mudou a minha vida. E como que ela pode mudar a sua vida também. Então, eu preciso entender que para pregar, eu tenho que ter um testemunho compatível, viver o que eu prego. É uma escolha. Se você quer ser um pregador, você vai ter deveres a cumprir. Você vai ter a responsabilidade de viver o seu chamado. Amanhã vai ser demais. Não perco por nada essa aula. É isso aí, Reinerson. Deus abençoe você, tá? Obrigado aqui quem está me dando presente, quem está dando coraçãozinho, quem está compartilhando. Uau, tá bombando a live hoje, tem bastante gente aqui na aula. É o que eu falei ontem, você que está aqui nessa aula, você que está aqui nessa live, é porque se interessa por pregação. É porque ama a palavra, é porque tem desejo de ser um pregador relevante, é porque tem desejo de fazer mais. O Alexandre, só perco essa aula se Jesus voltar. É nós, irmão, tamo junto, é nós, é isso aí. Só se Jesus voltar, senão tamo junto na Masterclass de amanhã, na aula de amanhã. Vai ser demais e essa oportunidade que eu vou apresentar para vocês, eu acredito que vai ajudar muita gente. Muita gente pode ser abençoada e ajudada com isso no ministério. Me ensina a pregar, pastor Diego Antunes. Deus abençoe tua vida, querido. Participa amanhã da aula, vai ser incrível, tá bom? Patrícia Mendes, muito top. Valeu, querida. Obrigado pelo feedback de vocês. Esse retorno é incrível, é muito importante. Vocês não fazem ideia do quanto que é legal saber que tem alguém comigo aqui, alguém que compartilha, alguém que ama as mesmas coisas. Sabe quando você encontra alguém que curte as mesmas coisas que você? A gente está aqui porque a gente curte a mesma coisa. Palavra, a gente gosta de Bíblia, a gente gosta da pregação. Você que está aqui nessa live, Jonatas Samuel, obrigado pelo selo, Jonatas, valeu pela força. Você que está aqui na live, no Face, no Instagram, se você está aqui, é porque você ama a palavra, é porque você quer ser um pregador, uma pregadora, é porque você quer ser alguém relevante no reino, você quer aprender, você quer se qualificar. É o que eu falei ontem. Você chama para um culto e avisa assim, ó, gente, domingo que vem vai ter um pregador aqui que Deus usa em cura, milagres e bênção. Vai ser vitória para todo mundo. Vai ser milagre, vai ser bênção, vai ser coisa linda. Lota a igreja. Bomba, lota. A live trava de tanta gente. Aí você diz assim, gente, vai ter um estudo bíblico. Vai ter aqui um curso de capacitação ministerial. Irmão, é só Pedro, Tiago e João. É assim ou não é na sua igreja? A maioria dos lugares é assim. A maioria dos lugares é assim. E nós, cristãos pentecostais, a gente tem que valorizar o ensino na nossa igreja. Porque senão começam a acontecer muitas coisas esdrúxulas no meio dos cultos. Manifestações estranhas dentro da igreja. Antibíblicas.
Gente, eu vou falar a verdade para vocês, tem cultos que se dizem cultos pentecostais que mais parece um terreiro, que o crente mais parece estar rodando para o santo do que adorando a Deus. O culto, ele precisa ser pautado na palavra, precisa ter ordem, decência. O Espírito Santo tem que ter liberdade para agir, para operar. Nós, cristãos pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons de Deus, em cura, em milagre, em profecia, em línguas. Eu creio nisso. Mas eu creio desde que seja nos moldes da Bíblia. O que está fora da Bíblia é incoerente. Não cabe nos nossos altares mais. Chega de pregador despreparado que chega no culto, passou o dia inteiro vendo jogo, vendo futebol. Nada contra o futebol, irmão. Teve uma irmã aí que entregou uma revelação. Tem uns vídeos na internet que eu acho mais engraçado, eu curto os memes, né? E ela dizendo, irmãos, futebol é o esporte do Satanás. Irmão, eu não estou criticando o futebol. Eu estou dizendo que o cara foi pregar à noite, mas ele não leu, ele não se preparou, ele não orou, ele não tem vida de oração. Aí passou o dia vendo o jogo, chega lá, vai pregar o quê para a igreja? Passou o dia vendo novela da Rede Esgoto. Eita, falei. Passou o dia vendo novela. Vai pregar o quê? O pregador tem que estudar, tem que se preparar, tem que se capacitar, tem que saber o que está pregando, tem que entender de homilética, de exegese bíblica, tem que entender da palavra. Porque se o ensinador não entende, que dirá quem está ouvindo ele, aprendendo com ele? É um cego guiando o outro, vai cair no valo, vai morrer, vai se arrebentar. O pregador tem a obrigação de ser bom na Bíblia, de ser bom no compartilhamento da mensagem. Chega de você receber oportunidade para pregar, chegar lá no púlpito diante das pessoas, travar. Não, você precisa se capacitar. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que a gente está aqui dando aula, por isso que a gente está aqui fazendo essa live, oferecendo esse conteúdo, para te ajudar, para te destravar, para te fazer acessar outros níveis, para que você possa chegar no altar confiante, não nas suas qualidades, mas confiante no Deus que você serve, na palavra que você já estudou, na mensagem que está no teu coração, na tua cabeça, mas que já está na ponta da língua. E você vai ter as ferramentas certas para compartilhar com a igreja e com o povo, e vai ser um pregador assertivo, claro, que vai pregar com sabedoria, unção e poder. É isso que a gente precisa. Chega de pregador que chega na frente da igreja, em cima do púlpito, abre a Bíblia e... bom, gente, eu não sabia que eu ia pregar, então eu não me preparei, eu não tenho uma mensagem aqui para os irmãos. Mas Salmo 103, aquele olhar de pânico, aquele olhar pedindo socorro para a igreja. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele fica pensando, o que eu vou falar, misericórdia, socorro, 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 e no olhar dele está pedindo socorro, não sabe o que fala, está travado, não estudou, não preparou, não faz ideia do que vai pregar para a igreja. Bendize a minha alma. O que é bendize? A minha alma. Bendize o quê? A minha alma. Bendize a quem? Ao Senhor. E tudo que há em quem? Em mim. Bendiga o seu quê? Santo nome. Aleluia. Porque glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, glória ao Senhor, bendito seja Deus. Bendiga o seu santo nome. E não te esqueças. Do quê? De nenhum dos seus benefícios. E o povo está lá embaixo morrendo. E às vezes o pregador preparado está lá embaixo sentado ouvindo o cara que está despreparado dizendo, meu Deus, tudo que eu queria era uma oportunidade. O que faz a diferença não é um vaso vazio, é um vaso cheio. Quando você olha para a passagem de Eliseu e aquela mulher que não tinha mais nada e Deus multiplicou o azeite, o que paga a dívida da viúva? São os vasos cheios. Quanto vaso cheio que é deixado de lado, que está no canto. Mas a tua hora vai chegar. O tempo de Deus vai chegar na tua vida, no teu ministério,
E se você está aqui estudando, ouvindo, crendo, recebendo, se preocupando em se qualificar, em crescer no ministério, em desenvolver a habilidade, a prática, o talento, o dom da pregação. Pastor, mas não é um dom de Deus? É. Só que o dom é como uma pedra de diamante bruta que você encontra na natureza. Ela tem um valor muito alto, é muito preciosa. Mas se você leva para um artesão, para um artista, ele vai pegar aquela pedra bruta e vai lapidar. E depois de lapidar aquela pedra, ela vai virar uma joia inestimável. A pedra bruta tem um valor, mas a pedra trabalhada, ela é muito mais valiosa. O que Deus está dizendo é, você pode ter o dom, você pode ter a chamada, você pode ter a vocação, mas você precisa lapidar o seu talento, lapidar os seus dons, se preparar e se capacitar. Investir no seu chamado e no seu ministério. Você precisa investir naquilo que Deus tem para você, no seu talento. Porque se você não acredita em você, se o pregador não acredita no chamado dele... Vamos lá, gente. Perguntas para nós encerrarmos a live de hoje. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Eu amo vocês, amo compartilhar essas palavras de Deus aqui. Perguntas. Alguém tem perguntas aí? Pode compartilhar aí, eu quero responder. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu tenho tanta coisa para falar no púlpito, mas chega na hora, foge tudo e eu fico muito nervosa. A Tânia, paz, irmã Tânia, obrigado por participar. É algo muito comum. Na terceira aula, já está lá no YouTube, no meu canal, eu falo sobre nervosismo ao falar em público. E o branco, na hora que você está diante das pessoas e se depara com o peso da responsabilidade, é algo extremamente comum, principalmente para quem não prega sempre, para quem não fala sempre. Porque quando você prega toda semana, por exemplo, você vai se acostumando com o ambiente, você vai se familiarizando com o microfone, com o altar, com a pregação, com falar em público, em ter pessoas te olhando. Então é mais fácil se acostumar. Conselhos que eu dou para quando você tem um branco, quando você vai falar em público e trava, eu já falei lá na aula 3, mas eu vou recapitular aqui. Sempre tenha o seu sermão escrito, um script da sua mensagem. Sempre tenha o seu esboço. Alguns anos atrás eu saí de um culto e uma irmã disse assim: meu filho, Deus não se agrada que você use esses papéis quando você vai pregar. Que você anote aí as coisas, porque Deus quer te usar na revelação. Eu era um jovem pregador, eu fiquei muito confuso aquele dia. Eu disse, meu Deus, então Deus não está se agradando de eu escrever a mensagem antes? E aí eu fui orar, pedi discernimento de Deus. Eu fui falar com os meus pastores. E aí eles me fizeram entender, meu filho, Deus quer te usar na revelação. Deus quer te usar nos dons. Mas Deus principalmente quer te usar na palavra. E a palavra, ela precisa ser estudada racionalmente. A palavra precisa ser estudada e escrita, porque quanto mais você escreve, lê, estuda, compartilha, mais vai ficando guardado no seu coração. E escrever a mensagem não é sinal de incredulidade, de falta de fé ou de frieza espiritual. Não. É sinal de que você está preparando o alimento. O que é melhor? Você vai fazer uma visita para alguém, marcou a visita. Esses dias eu fui fazer uma visita para um casal. Eles estão aqui assistindo a live aqui, tá aqui. Eu não vou falar o nome deles aqui para não me der a liberdade, mas vou contar a história. Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Fui fazer uma visita na casa dele. Chegou lá, foi tão bom, porque eu fui tão bem recebido com a minha esposa. A gente tinha marcado de ir lá visitar. Eles congregam na minha igreja, na igreja que eu sirvo. Chegou lá, eles prepararam a refeição, a irmã preparou uma batata suíça, eu nunca tinha comido essa parada, um negócio gostoso da hora. Preparou a mesa, tudo feito com muito amor, receberam a gente. Aquilo que foi preparado previamente, quando eu cheguei já estava tudo pronto, preparado, aquele prato, aquele banquete,
Eu me senti acolhido, recebido, porque estava tudo preparado. Aí quando você marca de fazer uma visita para alguém, chega lá, você marcou, né, de ir no restaurante jantar. Chega lá no restaurante, o garçom diz assim: o que você quer comer? Ah, não sei, tem um cardápio? Não tenho. O que você quiser aí a gente faz. Falei, quer um arroz, uma carne? Um ovo? Ah, eu quero um prato feito, então vai lá. Só um pouquinho que eu... Ah, não tem ovo. Pode ser batata frita no lugar do... Pode, eu queria mesmo era o ovo, mas... Tá, então pode. Arroz, feijão, carne, batata frita. Ah, não tem feijão. Hoje não tem. Não deu tempo de fazer? Não fiz. Não tem no restaurante. Ah, então tá. Então me vê um suco de laranja? Não tem laranja. As laranjas que estão meio passadas, tá podre, não vai dar. Suco natural, tem algum? Não tem também. É água, ou coca, ou guaraná. Ah, então me vê uma 600. Não tem 600. Não se preparou. A vontade de dizer assim, tem martelo e prego para fechar essa bodega? Então escrever a mensagem não é incredulidade, não é frieza, é preparar. Então, ajudando aqui a irmã Tânia, escrever o que você vai falar antes, irmã Tânia, ajuda muito. Escrever o esboço daquilo que Deus te deu para pregar vai te ajudar bastante. Porque se deu um nervosismo, travou, deu um branco, é só olhar para a folhinha que está na tua frente ali e você vai compartilhar com as pessoas. Mesmo que você leia o que está ali, pelo menos você vai estar conseguindo compartilhar. E o nervosismo, tem exercícios que você pode fazer que vão te ajudar, tá bom? Não penso em ser uma pregadora, mas saber pregar bem e também ensinar os adolescentes e jovens é o meu alvo, tá dizendo a Camila. É isso aí, Camila, porque nem todos foram chamados para ser pregadores em cima de um púlpito, mas em algum nível você vai ser um pregador. Sentado no busão do lado de alguém, a responsabilidade... Voltou, gente? Voltou. Deu uma quedinha na internet, eu acho que o sinal estava meio ruim, mas voltou. Tá bom aí? Dá like aí, dá coraçãozinho aí para ajudar a reposicionar a live, tá bom? O Facebook deu uma travada aqui, eu acho que foi a internet. Mas aqui no Instagram já voltou. Então, gente, mesmo que você não seja um pregador de púlpito, mas você precisa se capacitar para pregar a palavra de Deus com graça, com autoridade. O Alexandre está perguntando: pastor, por que muitas igrejas hoje parecem que estão mortas? Falta oração, falta palavra. O avivamento vem através da entrega, da oração, do poder e da palavra. Pastor, na sua opinião, qual a diferença do pregador para o pastor de igreja? O André está perguntando. Boa pergunta, André. Bom, o pastor, ele tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, de cuidar das ovelhas, de cuidar do rebanho. O pregador, ele tem como atribuição principal a exposição das escrituras, a pregação da palavra. Nem todo pastor de igreja vai ser um bom pregador. Isso, em alguns momentos, é um problema, porque todo pastor, em algum momento, vai ter que pregar. O pastor de igreja, ele não pode só viver convidando o pregador de fora para pregar na igreja dele. Uma hora ele vai ter que dar um ensino. As ovelhas têm que conhecer a voz do pastor. Então todo pregador precisa pregar, mas nem todo o pastor de igreja é um bom pregador. Aí ele pode ser um bom administrador, ele pode ser um bom líder, ele pode ser alguém proeminente na liderança, alguém que de fato tem uma chamada para cuidar de pessoas, mas não necessariamente ser um bom pregador. Aí o que ele vai fazer? Vai ler, vai comprar livro, vai comprar teologia sistemática, vai fazer curso teológico, vai fazer um curso de homilética, vai fazer um curso de pregação para aprender a pregar. Por quê? Ele tem um chamado para pastorear, mas a pregação é algo fundamental na vida do pastor. Pior coisa é quem tem um pastor que não sabe pregar. A Mari Thaís está dizendo, é verdade. Então, se não sabe, o que ele tem que fazer? Aprender. Ir para a escola, fazer um curso de homilética, de pregação, aprender a pregar, desenvolver a prática da pregação. Agora, nem todo pregador tem um chamado para pastorear também. Porque tem gente que prega muito bem, mas se você der uma igreja para ele cuidar, ele mata a igreja.
Aí você pegar por exemplo, um pregador avivalista que só aviva, só sabe pregar mensagem, tá, fogo, fogo. A igreja, a dinâmica pastoral é diferente. Eu sempre costumo dizer que quando eu comecei a pastorear a igreja, 7, 8 anos atrás, há uns 8 para 9 anos atrás, eu comecei a mudar meu jeito de pregar. As minhas mensagens começaram a mudar. Meu jeito começou a mudar. Porque o pastor está tratando de um rebanho, cuidando de pessoas, pregando sempre para aquelas mesmas pessoas, trabalhando com aquele povo. Então o pastor, ele precisa aprender a pregar também. Mas nem todo pregador é pastor, nem todo pastor é pregador. Aí que legal. Olha, uma pergunta bem polêmica do Bruno. Mulher pode pastorear? Bruno, ótima pergunta. Eu acredito que as mulheres, elas são importantíssimas e fundamentais no ministério, na pregação, na liderança feminina, na liderança de departamentos, na ministração da palavra. Hoje em dia, no cenário, a gente tem várias mulheres pregadoras muito relevantes. Eu posso citar algumas para vocês aqui, que são mulheres de Deus, que pregam muito, que são usadas por Deus. Porque quando você está pregando, a pergunta não tem essa nuance, mas eu vou começar por aqui. Quando você está pregando, quem é que está te usando? É o Espírito Santo, não é? Através do quê? Da palavra. E o Espírito Santo é homem? O Espírito Santo é mulher? Ele está acima do gênero humano. Então, o Espírito Santo usa criança, o Espírito Santo usa velhinho, o Espírito Santo usa jovem, o Espírito Santo usa homem e o Espírito Santo usa mulher. E eu vou falar a verdade para vocês. Tem mulher que está sendo muito mais usada do que muito pregador. Tem umas irmãs aí, irmão, que só falta para elas é ser conhecida. Aqui na minha igreja tem um monte de mulher que prega uma barbaridade. O que falta para elas, às vezes, é uma oportunidade de pregar num congresso maior para elas ficarem mais conhecidas, ou de aparecer um pouquinho mais na internet, de ter mais visibilidade para serem mais conhecidas. Mas pregam uma barbaridade. Que vamos combinar outra coisa? Mulher ora mais do que homem. As mulheres oram mais do que os homens. Então, aí, ó, tem aí, as irmãs estão falando aí, ó, várias mulheres que estão aqui na live aqui que são pregadoras. Várias mulheres que estão aqui que exercem liderança, né? Agora, cada ministério, cada convenção tem as suas características. Por exemplo, a Assembleia de Deus, eu sou pastor na AD Floripa, a nossa igreja ainda não ordena, não reconhece com a credencial, com o slogan, com o título de pastoras as mulheres. Na nossa igreja não. Na igreja que eu pastoreio não. Mas a minha mulher, por ser minha esposa, por exercer o ministério que Deus nos chamou para exercer, ela é tão líder quanto eu. Ela tem a mesma chamada que eu, a mesma responsabilidade que eu. Agora, eu acredito que existem diferenças na conformação, na preparação, na estrutura. Por exemplo, o homem é muito mais racional do que a mulher é muito mais emocional. Então tem atribuições, funções e responsabilidades que o homem, digamos, ele é mais frio para lidar com aquilo, né? Ele é mais forte no sentido racional, quem sabe, para lidar com aquela função. Mas tem mulher que é mãe, que é pai, que cuida de casa, que cuida de família, que lidera departamento. Tem congregações que a esposa, aqui na nossa igreja, que a esposa do pastor visivelmente tem mais chamada que ele. A esposa prega melhor do que o marido. Então, isso é muito cultural, regional. E aí, nessa parte, eu respeito cada igreja e cada visão, respeito todo mundo. Mas eu acho que as mulheres são parte fundamental, principalmente na pregação da palavra. E a mulherada, vocês têm que pregar mesmo, tem que orar, estudar, se preparar, comprar curso, aprender, desenvolver, comprar livro, investir em vocês, porque vocês são chamadas por Deus para desenvolver um ministério, para pregar,
para ganhar almas para Jesus, para liderar outras mulheres e para serem referência na vida de outras mulheres também. Porque tem coisas que eu não consigo influenciar uma mulher, mas a minha esposa consegue. Entendeu? Tem áreas pessoais, íntimas das mulheres que eu não consigo tratar por ser homem, mas a minha esposa consegue. Por isso, eu desconstruo aqui muito essa figura machista ou feminista, que os extremos são muito perigosos, e eu trago para o equilíbrio que acontece dentro do casamento. Por isso que é melhor ser dois do que um, porque o que eu não posso fazer, a minha esposa faz. O que ela não pode fazer, eu faço. Então é um ajudando o outro. O homem é uma figura importante no ministério, na igreja, mas a mulher também é uma figura muito importante. Tá bom? Meus lindos, bom demais estar com vocês, eu até perco a noção do tempo. Essas aulas depois, todas elas gratuitamente, são disponibilizadas no meu YouTube, no meu canal do YouTube. O YouTube não é meu, é só o canal que é meu. No meu canal do YouTube, para você assistir a qualquer hora, na TV, em qualquer lugar, e compartilhar com quantas pessoas você quiser. Mais uma vez, deixa eu convidar vocês, amanhã, dia 13, quinta-feira, 10 da noite, uma Masterclass aqui no Instagram, aqui no Facebook, incrível, falando sobre como a pregação mudou minha vida. Eu vou compartilhar com vocês essa novidade maravilhosa que com certeza vai ajudar muita gente. Tá bom? Obrigado quem me presenteou aqui, obrigado pelo like, pelo coraçãozinho, pelo compartilhamento. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta, que comenta, que interage. Amo vocês e amo estar com vocês, tá bom? No meu canal é Felipe Sequinel. Igual como tá aqui no Insta, igual como tá aqui no Face. Me segue no Instagram, quem não me segue ainda. Me segue no Face, quem não me segue ainda. E no Telegram, gente, vai lá.